TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Ora, mais uma vez boa noite a quem ainda não vi. Então, obrigada. Então, o tema da minha pesquisa para hoje é precisamente a palavra tão temida, a morte. E a palestra chama-se Quem tem medo da morte, porque foi inspirada num livro de Richard Simonetti, precisamente sobre esse tema e que até foi lançado pela nossa casa. Peço desculpa, mas está aqui qualquer coisa. Ok. Diz-nos Allan Kardec: para libertar-se do temor da morte é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata como possível. E este livro, onde me inspirei na palestra, a maior parte dos temas, é de Richard Simonetti e ele tem um humor sempre muito engraçado de falar de temas pesados, com leveza e com brincadeira. E conta-nos ele neste livro que um homem caminhava por uma estrada deserta a altas horas da noite. A noite estava escura, sem luar, as estrelas estavam apagadas e ele, como sempre, seguia apreensivo. Tal nos acontece a todos quando vamos num caminho escuro. Por ali ocorriam frequentemente assaltos, mas ele de repente percebeu que alguém o acompanhava. "Olá, quem vem aí?" perguntou assustado. E não obteve a resposta. Apressou-se, no que foi imitado pelo seu perseguidor. Correu o desconhecido também. Apavorado, desata a correr tão rápido que fica sem ar, as suas pernas tremem, ele não sabe já o que é que há de fazer à vida e de repente passa por um ponto de luz e repara que quem o perseguia era um burro. Um burro que estava habituado a perseguir os andarilhos, como dizem no Brasil, ou seja, os vagabundos, e como estava habituado a persegui-los, viu o senhor passar e toca de ir atrás dele. E a história assemelha-se de facto àquilo que ocorre com o medo da morte. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos têm medo, porque desconhecem inteiramente o processo e o que os espera na espiritualidade. As religiões que deveriam preparar os fiéis para a vida no além-túmulo, trazendo-lhes a consciência de que não acaba a vida com a morte do corpo, e infelizmente poucos o fazem nesse sentido. Entretanto, o Espiritismo, tal como o pontinho de luz que mostrou que quem nos perseguia era alguém que se calhar estava tão assustado quanto nós, ilumina os misteriosos caminhos do retorno e afugenta os nossos temores e o nosso medo daquilo que iremos encontrar. Com a doutrina espírita podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. Isso é muito importante, é mesmo fundamental. Já que se trata da única certeza da existência humana, todos nós vamos morrer um dia. Isso é aquilo que temos a certeza. E a Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da sua própria renovação. É um hospital para os que corrigem os desajustes nascidos de viciações pretéritas. É uma prisão e às vezes em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Mas é também uma escola para aqueles que já perceberam que o caminho vai ser
através do entendimento, do conhecer e do trabalho no bem. Portanto, apercebemos-nos que a nossa verdadeira casa não é aqui. A nossa verdadeira casa é no plano espiritual, onde não estamos limitados a este corpo, como muitos espíritos dizem, a armadura que nos envolve e que é tão pesada, mas lá podemos viver em plenitude, sem as limitações impostas por este nosso corpo. Por isso é compreensível que nos preparemos para a morte. O primeiro passo nesse sentido é tirar da morte o aspecto mórbido e fúnebre que normalmente tomamos quando falamos neste tema. Há ainda muitos condicionamentos neste sentido e que nos são passados de geração para geração. Por isso, quando não falamos das coisas, mais assustados ficamos e mais receio temos, não é? Não há nada pior do que o desconhecido. Portanto, é compreensível que nos preparemos para quando chegar a nossa hora, para que estejamos preparados para um retorno equilibrado e feliz. E o primeiro passo é, de facto, como já dissemos, tirar esse medo que temos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, perguntou: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E é a pergunta que ele faz para demonstrar que a fé supera os temores e as angústias de qualquer transição. E o Espiritismo oferece-nos recursos para encarar a morte com igual ânimo, inspirados também pela fé. Não uma fé cega, mas sim uma fé lógica, racional, consciente. Uma fé inabalável de quem conhece e sabe o que o espera e que se esforça para que, quando chegar à altura, o espere o melhor. Quando encarnamos, o nosso espírito é envolto num corpo material para que possa evoluir. Mas Kardec, nas questões 150 e 150A do Livro dos Espíritos, diz-nos que o espírito necessita de um corpo espiritual ou do perispírito. E ele pergunta aos espíritos: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Como comprova a alma a sua individualidade se não tem mais o seu corpo material? E os espíritos respondem: ela ainda possui um fluido que lhe é próprio, que aura na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. E bastante esclarecedoras são também as questões 135 e 135A, onde Kardec pergunta: há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o elo que liga a alma ao corpo. E de que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. E é preciso que assim seja para que eles possam comunicar-se um com o outro. É através desse elo que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. E Kardec explica-nos que o homem é formado por 3 partes essenciais. A primeira delas é o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A segunda parte é a alma, é o espírito encarnado cujo corpo é a sua habitação. E por fim, a terceira parte, que é o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Desde os tempos mais antigos que os estudiosos admitem a existência de um corpo extracarnal, um veículo de manifestação do espírito no plano em que atua. No plano físico, vai ligá-la à carne. No plano espiritual,
tornando-o compatível com as características e os seres da região onde se situa. E o apóstolo Paulo também fala-nos do perispírito quando diz na segunda epístola aos Coríntios o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Enquanto o corpo-espírito dormia, Paulo, em corpo espiritual, deslocava-se rumo às esferas superiores. Ele era conduzido por mentores amigos, a fim de receber preciosas orientações para a sua jornada terrestre. Tentando talvez definir a natureza da sua experiência, ele comenta também na Epístola aos Coríntios: há corpos celestes e corpos terrestres. O desdobramento não é um privilégio dos espíritos mais evoluídos. Todos nós o fazemos diariamente durante o sono. Às vezes, lembramos-nos com leves e imprecisas lembranças em forma de sonho. Mas não nos podemos esquecer que a qualidade das excursões que iremos fazer durante a noite vai depender da maneira como vivemos durante o dia. Se ainda vivemos muito ligados ao vício, à matéria, com certeza que não vamos ter boas companhias nessa excursão. Todos morremos diariamente durante o sono. Mas para podermos aproveitar a oportunidade que nos é oferecida nessas horas, porque sabemos que é nessas horas que muitas vezes os nossos mentores, espíritos amigos que nos querem ajudar, nos vêm a falar e nos vêm a tentar auxiliar, às vezes em problemas que temos, para termos acesso a essa ligação, temos que cultivar, de facto, os valores do espírito durante o dia. A expressão desligamento define bem o processo desencarnatório. Para que o espírito se liberte, deve ser desligado do corpo físico, já que permanecemos unidos a ele por cordões fluídicos que sustentam a nossa comunhão com a matéria. Tal como entre nós existem todo tipo de técnicos para trabalhar de todas as coisinhas, de todos os pormenores, de cada setor diferente, no plano espiritual também existem técnicos que auxiliam no desligamento através de recursos magnéticos e que assim promovem a sua libertação. Somente indivíduos muito evoluídos, com grande desenvolvimento mental e espiritual, prescindem desse auxílio. Sempre contaremos, de facto, com a ajuda especializada na transição, para além de amigos, familiares que nos querem bem, mas, naturalmente, como sempre, o apoio maior ou menor da espiritualidade está subordinado ao mérito daquele que está a desencarnar. Se a vida tiver sido dirigida para o bem, ele vai ter uma atenção especial e logo que desencarne, muitas vezes vai ser levado para o plano espiritual, para hospitais, onde se vai recompor e também ambientar a vida espiritual. Os que se comprometeram ainda no vício, no crime, vão ser desligados de facto, mas no momento oportuno. Mas permanecerão, assim, ainda entregues à própria sorte. Muitos deles estagiando, às vezes, nas zonas umbralinas de maior sofrimento, até que consigam, de facto, pedir auxílio, até que consigam livrar-se dos seus traços ainda ligados à matéria, porque sabemos nós que não existem fórmulas mágicas que, através das orações ou do arrependimento tardio, nos vão levar e nos vão conduzir aos planos celestiais. Fórmulas verbais e ritualísticas não têm repercussão nenhuma nos domínios da morte. O mesmo ocorre com o arrependimento formal,
que reflete muito mais temor das sanções além-túmulo do que a consciência da própria indigência espiritual. Mas Deus é misericordioso. Lembremos-nos sempre da parábola do filho pródigo, que Jesus nos contou quando esteve entre nós. Contou-nos que ele permaneceu à distância do conforto do lar, em angustiante situação até que caiu em si, e reconheceu que vivia miseravelmente e enfrentava privações que nem sequer existiam na vida daqueles que trabalhavam para o seu pai. Então assim, ele dispôs-se a retornar uma longa jornada para chegar à casa do pai. E para sua surpresa, o pai recebeu-o com alegria e de braços abertos. Nós todos somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança e destinados à perfeição. Candidatamo-nos muitas vezes em períodos, em tempos em regiões de sofrimento, além-túmulo, sempre que nos comprometemos com o mal. Até que, à semelhança do filho pródigo, reconheçamos a nossa miséria moral e, sinceramente arrependidos, retomemos aos caminhos do Senhor, iniciando assim a nossa jornada de renovação. E sobre o desligamento, a desencarnação é a maneira como o espírito, com o seu revestimento perispiritual, deixa o corpo. É inacessível à ciência da Terra, no seu estágio atual de desenvolvimento, porquanto ocorre na dimensão espiritual que nenhum instrumento científico, por mais sofisticado, tem conseguido devassar. Ficamos, portanto, limitados às informações dos espíritos, que têm a tarefa dificultada. Em primeiro lugar, pelas nossas limitações ainda de não conseguirmos perceber, às vezes, coisas do plano espiritual, porque ainda não estamos preparados. E também, muitas vezes, pela falta de comparação entre os fenómenos biológicos e os fenómenos espirituais. E sem entrar em detalhes técnicos, poder-se-ia dizer que o desencarne começa pelas extremidades e vai-se completando na medida em que são desligados os cordões fluídicos que prendem o espírito ao corpo. E na medida que esse desligamento vai decorrendo, as áreas correspondentes deixam de receber a energia vital que emana do espírito e sustenta o corpo físico. No desdobramento desse processo, quando é desligado o cordão fluídico que prende o espírito ao corpo, à altura do coração, este perde a sustentação perispiritual e deixa de funcionar. Cessa então a circulação sanguínea e a morte consuma-se em poucos minutos. A medicina dispõe de muitos recursos para reanimar o paciente, e tais socorros são eficientes muitas vezes quando se trata apenas de um mero problema de condição física. Mas se o problema for originado pelo desligamento do cordão fluídico, não será possível fazê-lo. O processo, nessa altura, é irreversível. A iminência da morte dispara um curioso processo de reminiscência. Um moribundo revive num curto espaço de tempo as emoções de toda a existência que se sucedem na sua mente como um prodigioso filme com imagens projetadas em velocidade vertiginosa. É como se fosse uma espécie de um balanço da existência, como se fosse um levantamento dos débitos e dos créditos na contabilidade divina. E é de facto esse balanço que vai definir a posição do espírito ao retornar à espiritualidade, em face das suas boas ou das suas menos boas ações. E o que nos poderá favorecer é sempre, tal como Jesus nos diz, os valores que as traças não roem nem os ladrões roubam, conquistados como sempre pelo esforço no bem. Trata-se de um mecanismo psicológico automático que pode ser disparado na intimidade da consciência sem que a morte seja consumada.
São frequentes os casos em que o morto ressuscita espontaneamente ou mediante a mobilização de recursos variados. São os chamados fenómenos de quase-morte, muito estudados pela medicina humana. Um dos exemplos, nos Estados Unidos, temos um médico que se fala muito, que é o Dr. Raymond A. Moody Jr., que no livro Vida Depois da Vida descreve várias experiências de pessoas declaradas clinicamente mortas. Mas não é que, por acaso, esses relatos confirmam as informações da doutrina espírita, como, por exemplo, nesse momento fazem o balanço da sua existência. Notam que têm um corpo espiritual, ou perispírito, um corpo mais leve, e é normal relatarem que muitas vezes subiram acima do corpo e se viram deitados, muitas vezes até a ver os médicos tentarem reanimá-los. A dificuldade de perceber a condição de morto, porque pela nossa vida, por aquilo que aprendemos, pelas nossas raízes, todos nós pensamos que com a morte acaba tudo, não é? E então, de repente, a pessoa sente que está fora do corpo, mas acaba por se sentir ela mesma e tem dificuldade em reconhecer que já não está entre os vivos. Tem muitas vezes o contato com os benfeitores espirituais e familiares, a facilidade em sentir o que as pessoas estão a pensar, a possibilidade de volitar com incrível sensação de leveza. Não é à toa, estão libertos da armadura da carne. A visão dos despojos carnais e as impressões extremamente desagradáveis dos que tentaram o suicídio. As pesquisas revelam que tais fenómenos são frequentes e envolvem os mais variados pacientes. E geralmente não falam a esse respeito porque têm medo de ser julgados doentes mentais. Todos eles relatam a mesma experiência, o mesmo tipo de sensações, apesar de terem diferentes ideias religiosas, de terem as mais diversas posições culturais e sociais e de viverem em regiões completamente opostas uns dos outros. E a experiência de reviver a própria existência em circunstâncias dramáticas pode representar para o redivivo uma preciosa advertência, dando-lhe assim consciência de que é preciso investir na própria renovação, a fim de, quando chegar ao plano espiritual, não se encontrar falido naquilo que deveria ter cumprido. E muitas vezes há também as dificuldades do retorno para casa. E porquê? A progressiva debilidade do paciente, levando-o à inconsciência, representa uma espécie de anestesia geral para o espírito que, com raras exceções, dorme para morrer, não tomando conhecimento da grande transição. Indivíduos equilibrados, com grande bagagem de realizações no campo do bem, superam a anestesia da morte e podem perfeitamente acompanhar o trabalho dos técnicos espirituais. Isso vai fazer o quê? Vai favorecer a sua integração na vida espiritual, pois após o desligamento estarão perfeitamente conscientes. Trazemos um exemplo de um caso do livro Obreiros da Vida Eterna, que é o caso da Adelaide. Adelaide era espírita, médium e dedicou-se a vida inteira à prática do bem e à caridade. Ela recebia instruções espirituais do Dr. Bezerra de Menezes e estava preparada para o desencarne, mas, como todos nós, não é que achamos que nós fazemos tudo melhor que os outros, ela temia que os companheiros que ficariam que não acompanhassem a obra da maneira que ela o fazia. E, entretanto, ela foi levada a uma casa transitória no plano espiritual, à casa de Fabiano,
para a preparação do corpo espiritual para o desencarne. E Adelaide, junto com Fábio, que era quem a acompanhava, percebia, tinha uma boa percepção do que se ia passar com ela e da maneira como iria decorrer. Para que o desencarne fosse possível, foi agendada uma reunião com todos os integrantes do grupo da Caridade de Adelaide, que foram levados durante o sono precisamente para o abrigo, onde receberam a explicação de que era chegada a hora de Adelaide retornar e que eles deveriam aceitar tal facto, porque, como iremos ver mais à frente, muitas vezes a pessoa quer partir, mas nós, pensando que gostamos tanto dela, acabamos por a reter. E então assim aconteceu. Extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético ao qual o fluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. E quem realizou o processo do desenlace do corpo espiritual? A própria Adelaide. Portanto, vejam a envergadura já deste espírito. Rogou tímida que lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria a sós a desencarnação dos laços mais fortes num esforço pessoal e espontâneo. Assim foi feito e causou espanto a André Luís, que imaginava que não fosse possível, mas o seu mentor explicou-lhe. A cooperação do nosso plano é indispensável no ato conclusivo da libertação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este tenha adquirido durante a experiência terrestre o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Ora, isto não ocorre com o homem comum, que, dormindo para morrer, sente-se muitas vezes atordoído ou despertar, ainda com as impressões da vida material, particularmente aquelas relacionadas com o momento do desencarne. E então, se for muito ligada à vida material, ainda é mais difícil para ele. Os comunicantes geralmente ignoram a sua nova condição. Queixam-se do descaso dos familiares, que não lhes dão atenção, sentindo-se perturbados e aflitos. Eles estão despreparados para a transição e não conseguem libertar-se ainda das experiências do mundo físico. E sentem-se, de facto, confusos, aturdidos, sentem-se a viver num mundo de fantasia, mas dentro de si mesmo, dentro da sua própria cabeça. Eles estão e não estão. E a dissipação desse turvamento espiritual mental passará com o tempo. O amparo dos benfeitores espirituais, as preces dos familiares e amigos podem apressar esse esclarecimento. Mas principalmente é necessário que se liberte da vida física, da vida material, e se abra a capacidade de assimilar a nova realidade. E todos os dias regressam à espiritualidade multidões completamente despreparadas para o regresso, sem a mínima noção do que os espera. Porque, muitas vezes durante a sua vida, cultivaram uma vida de indiferença pelos valores morais e os mais nobres da vida. São pessoas que jamais meditaram sobre o significado da jornada terrestre, de onde vieram, porque estão no mundo, qual o seu destino. Sem a bússola da fé e a bagagem das boas ações, situam-se perplexas e confusas. Felizmente, o Espiritismo é um abençoado curso de iniciação às realidades além-túmulo e tem por missão, para além de muitas, também o de preparar-nos para a hora da passagem. O que iremos encontrar, como já dissemos, vai sempre depender da maneira como vivemos, ainda com mais responsabilidade, porque aqueles que mais sabem, porque a quem muito sabe, a muito será pedido.
E normalmente, muitas vezes, ouvimos dizer que são as melhoras da morte, não é? Uma pessoa está muito mal e de um momento para o outro teve uma melhora espetacular. E muitas vezes isso acontece porquê? Porque aqueles que o rodeiam e que estão junto a ele nesse momento, com a aflição de que ele melhore, com a vontade, com a oração para que ele fique, acabam por o reter, não por mal, não é? Mas acabam por gerar sofrimento e dificultar o desligamento. Porque o autor até nos dizia que é como aos presos. Eles ficam contentes quando o companheiro de cela é libertado, mas, por outro lado, não querem porque não querem ficar sozinhos. E o exacerbamento da mágoa em gestos de inconformação e desespero vai gerar fios fluídicos que tecem uma espécie de teia de retenção, a promover a sustentação artificial da vida física. Apenas a retardarão, submetendo o desencarnante a uma carga maior de sofrimento. E é natural, quando vemos alguém doente, em sofrimento e que amamos muito, que tenhamos sentimentos de apreensão, de angústia, mas é necessário não nos deixarmos cair, especialmente na revolta e no desespero, porque sempre, normalmente, os nossos problemas humanos acabam por dificultar, em especial, os problemas relacionados com a morte. Quando os familiares não aceitam a perspectiva da separação, formando a indesejável teia vibratória, os técnicos da espiritualidade promovem, com recursos magnéticos, uma recuperação artificial do paciente que, mais para lá do que para cá, surpreendentemente começa a melhorar, recobrando a lucidez e ensaiando algumas palavras. E diz que, geralmente, esta providência é desenvolvida normalmente de madrugada. Temos, por exemplo, o caso de Dimas, também, nos Obreiros da Vida Eterna, que aconteceu-lhe precisamente esta situação. A esposa e os filhos estavam a velar, mas na aflição e a orar e a pedir que ele melhorasse, e então acabavam por estar a prendê-lo ao corpo. O mentor de André Luiz explica-lhe o seguinte: a nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Portanto, ele já estava para partir, mas as preces e a aflição da esposa acabava por o dar a reter na vida física. E assim, os familiares, vendo que o doente melhora, que até fala e até lhes pede para eles irem descansar, vão descansar, agradecidos, a dizer que o Senhor ouviu as preces deles. E aproveitando essa trégua em que os familiares se recolhem, os benfeitores espirituais aceleram o processo do desencarne e iniciam o desligamento. E assim, ele se dá. São raros aqueles que ajudam o doente na transição. Por isso é frequente a utilização deste recurso por parte da espiritualidade amiga, afastando aqueles que, para além de não conseguirem ajudar, na altura ainda atrapalham. E foi a melhora da morte, é o que se costuma dizer. Melhorou para morrer. É tão normal ouvirmos estas frases. Mas todos nós sabemos que a morte, com raras exceções, é traumatizante. É o abandono do veículo da carne, ao qual estamos tão ligados e muitas vezes que não queremos largar de maneira nenhuma. E por outro lado, como sabemos, raros estão preparados para a jornada libertadora, onde deixam a gaiola do corpo e partem rumo à realidade espiritual.
Em tal circunstância, tanto o paciente que enfraquece paulatinamente, quanto os familiares em dolorosa vigília, podem valer-se de um recurso infalível, a oração. Pelas suas características eminentemente espiritualizantes, representando um esforço por superar os condicionamentos da terra para uma comunhão com o céu, ela favorece uma viagem tranquila para os que partem. Os que ficam encontram na oração um conforto que vai amenizando a sensação de perda pessoal. Através dela vão preenchendo o vazio que sentem nos seus corações com a reconfortante presença de Deus. Sabemos que Deus é a fonte abençoada de segurança, de equilíbrio, de serenidade em todas as situações. Mas sabemos também que a eficiência da oração está subordinada a uma condição essencial, que é o sentimento. Se simplesmente repetirmos as palavras, fórmulas, não é? Às vezes nós já dizemos o Pai Nosso que sabemos desde a infância tão mecanicamente que ele não é sentido, não é? É decorado. E não é um processo mecânico, não é o vazio da repetição de frases que já sabemos de cor que nos vai ajudar, porque só o coração consegue comunicar-se com Deus e o coração muitas vezes dispensa as próprias palavras. O próprio Pai Nosso, a sublime oração ensinada por Jesus, não é nenhum recurso mágico, cuja eficiência esteja subordinada à repetição. Trata-se de um roteiro relativo à nossa atitude na oração, iniciando-se com a orientação de que devemos estar muito confiantes, porque Deus é nosso Pai, e termina a ensinar-nos que é preciso vencer o mal que existe em nós através do combate sistemático às tentações. E não nos podemos esquecer do seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, em que Jesus nos deixou bem claro que compete a Deus definir o que é melhor para nós. Em qualquer circunstância, particularmente na grande transição, se temos sentimentos de desespero e de inconformação, vamos sair tão perturbados e aflitos como quando entramos. Mas também sabemos que é melhor orar mecanicamente do que não orar de maneira nenhuma. No livro Voltei, o irmão Jacó diz-nos que no momento, apesar do conhecimento que tinha, no momento da transição estava tão perturbado que não conseguia orar espontaneamente. Então lembrou-se do Salmo 23, que o pai lhe ensinou desde pequeno, e foi isso que lhe deu forças para conseguir ter o contato maior com a espiritualidade para o auxiliar. Quando o desencarnante e os seus familiares controlam as emoções cultivando em prece sentimentos de confiança e contrição, os técnicos da espiritualidade encontram facilidade para promover o desligamento, sem traumas maiores para o que parte, sem desequilíbrios para os que ficam. Porque a morte física e o desencarne não ocorrem ao mesmo tempo. Um indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. O espírito desencarna quando se completa o desligamento, o que demora algumas horas ou alguns dias. Basicamente, o espírito permanece ligado ao corpo enquanto são muito fortes nele as impressões da existência física. E as pessoas mais materialistas, que não consideram sequer que exista vida após a morte, que ainda estão muito ligadas à matéria, que ainda se comprazem com tudo aquilo que os prazeres materiais lhe dão, até que, pouco a pouco, se vão desligando, não é? O tempo vai decorrendo e é assim que eles vão conseguir baixar o nível para poderem proceder ao seu desligamento. E os benfeitores espirituais poderiam fazê-lo de imediato, tão logo o corpo colapse, mas não é aconselhável, pois o desencarnante iria ter dificuldades ainda maiores para ajustar-se
às realidades espirituais. E é costume dizer-se que se a pessoa morre de repente, que é uma boa morte, e que se a pessoa passa algum tempo doente antes de dormir, que é uma morte horrível. Mas, paradoxalmente, é uma boa morte. A doença prolongada é o tratamento de beleza para o espírito. As dores físicas atuam como inestimável recurso terapêutico, ajudando-o a superar as ilusões do mundo, além de depurá-lo como válvulas de escoamento das impurezas morais. Para além do progressivo agravamento da doença, normalmente vemos que as pessoas com a doença ficam mais receptivas, ligam-se mais à espiritualidade, à religiosidade, à prece, começam a meditar mais sobre, de facto, para que é que a vida serve. Por isso, quando a morte chega, ela está preparada, sem apegos e sem temores. E algo semelhante ocorre com as pessoas que desencarnam naturalmente em idade avançada. Cumpriram o prazo que Deus lhes deu e se tiveram um comportamento disciplinado e virtuoso, a vida nelas extingue-se como se fosse uma vela a apagar-se lentamente. Por esse motivo, o autor fala-nos da eutanásia como sendo uma solução infeliz. E o termo eutanásia, cujo significado é morte feliz, foi criada pelo filósofo Francis Bacon. Ele defendia que o médico tem a responsabilidade de aliviar doenças e dores, não somente com a cura do mal, mas também proporcionando ao doente uma morte fácil se o problema for irreversível. Apesar de já ser legalizada e aceita em muitas partes, em muitos países, em geral as religiões opõem-se à eutanásia. E porquê? Em primeiro lugar, porque compete a Deus, Senhor dos nossos destinos, promover o nosso retorno à espiritualidade. Na tábua dos 10 mandamentos divinos, recebida por Moisés no Monte Sinai, onde estão os fundamentos da justiça humana, há a recomendação inequívoca: não matarás. E segundo, ninguém pode afirmar com absoluta segurança que um paciente está irremediavelmente condenado. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro sobre este tema e diz-nos que nunca sabemos, não é? Se de facto a pessoa no último momento não dá a volta porque tem que continuar. A literatura médica é pródiga em exemplos de pacientes em estado grave que se recuperam. E o Espiritismo confirma-o e ainda vai mais além. Ele demonstra que a eutanásia não só interrompe a depuração do espírito encarnado pela enfermidade, como lhe impõe sérias dificuldades no retorno ao plano espiritual. E trazemos também aqui um caso de André Luiz, também no livro Obreiros da Vida Eterna, que fala principalmente sobre este tema, onde ele descreve um irmão que estava para desencarnar, o Cavalcante. E ele, apesar de ter toda a sua vida ter sido um dedicado servidor do bem, ele tinha muito medo de morrer. Não obstante os seus méritos e o grande apoio dos amigos espirituais que o assistiam. Ele recusava-se a morrer, apegava-se à vida física com todas as forças da sua alma. E, com o moribundo já inconsciente e sem nenhum familiar a consultar, o médico decide abreviar o seu padecimento aplicando-lhe uma dose letal de anestésico. E André Luiz diz o que observa. Em poucos instantes, o moribundo calou-se. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto, não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante está presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Jerónimo, o mentor espiritual que acompanha André Luiz, explica-lhe o seguinte: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa o
os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de um estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente, só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. E finalizando, o autor reforça: e conforme a primeira suposição de Jerónimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já tinham transcorrido 20 horas após serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando de necessitar de maiores cuidados. E aplicada desde as culturas mais antigas, a eutanásia, longe de situar-se numa morte feliz, infelizmente vemos por todos os exemplos que é uma solução infeliz para o paciente, além de constituir um lamentável desrespeito aos desígnios de Deus. E normalmente nós dizemos: chegou a nossa hora, ou chegou a hora de alguém. Mas o autor, como sempre, com a sua ironia, ele diz-nos que só o peru morre de véspera, fazendo referência ao facto de que ninguém desencarna antes que chegue o seu dia. Mas, na realidade, segundo aquilo que nos apercebemos, ocorre o contrário. Poucos cumprem integralmente o tempo que lhes foi concedido, com raras exceções. Poucos são completistas, não é? Normalmente não usamos bem o corpo nem o nosso veículo para usar todo o tempo que Deus nos deu. O homem terrestre normalmente atravessa a existência a pressionar a máquina física e a comprometer a sua estabilidade. E como é que o fazemos? Destruímos o corpo de fora para dentro, com os vícios, a intemperança, a indisciplina, o álcool, o fumo, o tóxico, os excessos alimentares, tanto quanto a ausência de exercícios, de cuidados de higiene e de repouso adequado. Minam a resistência orgânica ao longo dos anos, abreviando a vida física. Mas também destruímos o corpo de dentro para fora. E como é que o fazemos? Com o cultivo de pensamentos negativos, ideias infelizes, sentimentos desequilibrados que envolvem crime, inveja, pessimismo, ódio, rancor, revolta. Sabemos que há indivíduos que estão tão habituados a reagir com irritação e agressividade que, de repente, têm qualquer coisa e ficam, naquele momento, dá-lhes qualquer coisa e ficam acabados. Outros afogam o sistema imunológico num dilúvio de mágoas e ressentimentos, depressões e angústias, favorecendo muitas vezes doenças malignas que lhe destroem o corpo. E tais situações normalmente vão implicar em problemas de adaptação, como ocorre com aqueles que tiram a vida cedo demais. Embora a situação dos que desencarnam prematuramente em virtude da indiferença mental, às vezes física, seja menos constrangedora, já que não pretendiam a morte, ainda assim eles responderão pelos prejuízos causados à máquina física, que vão repercutir no perispírito e vão-lhes impor dolorosas e penosas impressões. E, como sempre, tais desajustes refletir-se-ão no novo corpo quando tomarem a experiência reencarnatória, originando deficiências e males variados que atuarão por indispensáveis recursos de reajuste, porque nós não somos proprietários do nosso corpo. Nós usámo-lo por empréstimo, como alguém que alugasse um automóvel para uma longa viagem. E, quando alugamos um automóvel, há sempre um programa a cumprir, não é? O roteiro, o percurso, a duração, a manutenção, e nós muitas vezes não cuidamos bem do nosso corpo físico.
Se abusamos dele, acelerando com indisciplinas e tensões, envenenando com vícios e esquecendo os lubrificantes do otimismo e do bom ânimo, fatalmente ver-nos-emos às voltas com graves problemas mecânicos. Além de interromper a viagem, não é? Vamos prejudicar aquilo que tínhamos planeado e vamos ser chamados a prestar conta dos danos que provocamos na nossa máquina, num carro que não é nosso. No futuro, em nova viagem, provavelmente, vamos ter um carrinho com menores condições para aprendermos a dar valor àquele que não soubemos estimar. Mas Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que mesmo num triste ato de desespero, tudo permite que conte a nosso favor. Tal é o caso que vos vou contar. Neste livro fala-nos da história de um rapaz que pôs termo à vida através de um tiro. E acontece que o autor nos diz que existem os transplantes, não é? Existem os transplantes e no caso deste rapaz, ele diz-nos que é um dos transplantes mais simples e com menos problemas de rejeição, que é o da córnea. Muitos consideram uma profanação o aproveitamento de órgãos do defunto dominados por velhos condicionamentos, além de constituir um exercício de coragem, rompendo com arraigados preconceitos, a doação dos olhos é um abençoado ato de caridade. A esse propósito, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele fala-nos de Vladimir. Vladimir fez a doação dos seus olhos e foram extraídos pouco tempo após a morte, motivada por um tiro que deu no seu próprio peito. E ele diz-nos que, nas mensagens que escreveu aos seus pais, sei que entrei num pesadelo em que via o meu próprio sangue a rolar do peito, como se aquele filete rubro não tivesse recurso de terminar. Admito que os irmãos com problemas semelhantes aos meus se reconhecem presos sem algemas e sem cárcere, porque ninguém foge de si mesmo. Mas, graças a Deus, melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia. Depois de algumas semanas de aflição, um médico apareceu com uma boa nova. Ele disse-me que as preces de uma pessoa que se beneficiara com a córnea que doei ao banco de olhos se tinha transformado para mim num pequeno tampão que, colocado sobre o meu peito, no lugar que o projétil atingira, fez cessar o fluxo do sangue imediatamente. Eu, que não fizera bem aos outros, que me omitisse sempre na hora de servir, compreendi que o bem mesmo feito, involuntariamente por uma pessoa morta, é capaz de revigorar-nos a força da existência. Portanto, Deus é Pai e Deus permite-nos aproveitar todo o bem, por mínimo que seja, que podemos fazer. Porque aprender a viver bem também é aprender a saber morrer. O medo da morte, geralmente por aqueles casos que trouxemos aqui, decorre pela falta de informação e passamos a encará-la com mais serenidade conforme começamos a perceber o que ela representa. Mas só nos livraremos definitivamente dos nossos temores e dúvidas quando nos ajustarmos às realidades espirituais. A doutrina espírita revela-nos e faz-nos perceber o verdadeiro significado da experiência humana, porque todos somos espíritos eternos, transitoriamente encarcerados na carne. Não podemos esquecer que a nossa morada definitiva, legítima, situa-se no plano espiritual, onde ampliaremos os nossos estágios na medida em que superamos os imperativos da encarnação em mundos densos como a Terra, onde as dificuldades e limitações existentes funcionam como lixas necessárias a desbastar as nossas imperfeições mais grosseiras. Portanto, daí vermos a importância da nossa jornada terrestre.
E a nossa vida é uma viagem, onde fica registada no nosso passaporte tudo aquilo que fizemos dela. E quando a viagem chegar ao fim, é esse passaporte que vai determinar o local por onde vamos a seguir. Depende de nós fazer da nossa reencarnação uma estância de férias marcada pelo comodismo, pela indiferença, pelos vícios, pelas paixões. Se assim o fizermos, é natural que, ao pensar que vamos perder isto tudo, tenhamos medo da morte. Só nós sairemos beneficiados de tomarmos consciência de que não começamos no berço e acabamos no túmulo. Somos espíritos eternos. Já existíamos antes do berço e vamos continuar após o túmulo. E ninguém sabe quando acaba essa viagem. Por isso, vamos tentar aproveitar o tempo que nos resta e procurar cultivar em nós a virtude e o conhecimento. São esses os carimbos principais que devemos ter no nosso passaporte, de maneira a conseguir alcançar moradas mais felizes. Por isso devemos estar sempre preparados e viver cada dia como se fosse o último, tentando ser melhores e semear o bem à nossa passagem. Então sim, teremos um feliz retorno à pátria espiritual, como nos sugere um velho provérbio oriental. Quando nascestes, todos sorriam, só tu choravas. Vive de tal forma que quando morreres, todos chorem, só tu sorrias. Muito obrigada, desculpem o adiantado da hora e muita paz. Obrigada por me ouvirem. Vamos então preparar para a nossa prece final. O tema que a nossa companheira nos trouxe é um tema de grande reflexão e nós estamos aqui e agradecemos a Deus por estarmos em contacto com esta doutrina que nos esclarece dos factos que são a verdade. E assim, preparando-nos para a nossa prece final, vamos agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso e de bondade infinita, por nos dar aos seus filhos esta grande oportunidade de sermos espíritos em trânsito. E a cada viagem que fazemos, dá-nos a possibilidade e também nos dá o livre-arbítrio de nós escolhermos no nosso coração o melhor que essas viagens têm para nos oferecer e educarmos a nossa mente, o nosso espírito, colhendo em nós as melhores oportunidades para que a cada fim de viagem, quando apresentarmos, como disse a nossa companheira, esse passaporte, encontremos nele que vivemos um pouco melhor, fizemos um pouco de bem e que os nossos sentimentos também melhoraram e as nossas atitudes. Sobretudo, que cultivemos em nós, nesta grande oportunidade que temos atualmente, de pôr em marcha e em prática o que o Pai, através de Jesus, nos veio trazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou e nos amamos. E assim, façamos esse esforço. Ponhamos-nos no sentimento da boa vontade para conosco e para com todos, para alcançarmos a cada viagem o melhoramento, para que um dia essa viagem seja feita de outra forma. Mas isso só Deus sabe e mais ninguém. E assim
agradeçamos por tudo o que o Pai nos dá, por tudo o que temos, por todas as famílias, por onde passamos, tudo o que aprendemos. Sejamos gratos a tudo e a todos. E assim como todas as bênçãos que foram derramadas em cada um de nós, na sala do passe. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada à espiritualidade maior e aos mentores desta casa, que incansavelmente, na sua bondade, fizeram com que se materializasse esta casa onde nós vimos a miúde buscar esse saber e esse esclarecimento para que nos tornemos pessoas melhores. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, e que se faça em todos nós a sua vontade e que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.